amigos, tudo bom com vocês? Hoje, terça-feira, dia do nosso vídeo da série Moda Masculina, especial de Natal 2020. Vamos fazer uma gravata. Por que uma gravata, Eliana? Porque tem homem que gosta de ir pra ceia de Natal bem arrumado, né? Bem chique, bem estiloso, com uma gravata, uma camisa social, mas principalmente, e não menos importante, para os homens que trabalham de social, que trabalham de terno e gravata, e irem com uma gravata super natalina. Agora esse mês, já na despedida do ano, sempre tem nas empresas aquele dia de confraternização de Natal. Então ele já entra no clima, já vai mostrando que ele curte o Natal e principalmente, né, fazendo propaganda que ou ele mesmo fez, né, a gravata que ele fez. Porque homem pode costurar? Claro que pode! Os maiores alfaiates que tem no mundo são homens. Homem é muito bom na costura. Eu mesma, o primeiro contato que eu tive com a costura na minha casa foi o meu pai. Meu pai sabia costurar, ele aprendeu isso na escola. Olha que bacana! Na escola dele tinha aulas de costura e ele sabia costurar. E era muito legal, assim, não foi a profissão dele, mas ele sabia. E eu achava isso muito legal, porque a maioria que eu conheço de costureiras são mulheres. E aí você ter o seu pai ali como um exemplo, como uma referência de que homem também costura, homem também cozinha, homem também faz tudo, né? Limpa a casa, lava a louça. Então, gente, você que é homem, que tem uma vontade de ter um hobby para tirar o estresse do trabalho, do dia a dia, que quer encontrar uma atividade que te dê prazer, mas não é da turma que faz esportes, assista ao nosso canal, todos os vídeos da nossa moda masculina, que você vai adorar fazer da costura o seu hobby, o seu momento de lazer. E posso te garantir que não tem terapia melhor do que a costura, principalmente se você vive num ambiente corporativo muito estressante. E aí você já chega lá, né, na empresa, lá nesse mês de dezembro, com a sua gravata toda natalina, todo mundo vai falar: nossa, que gravata diferente, que bonita. E você vai ter o prazer de falar: fui eu que fiz. Não vai ser demais? Então, ou também, se não é você que faz, mas é a sua esposa que faz, a sua mãe, a sua tia, te dão de presente, você usa lá para fazer propaganda delas, né? Porque sempre dá orgulho dizer quem foi a pessoa, que não é um produto comprado, né? É um produto feito exclusivamente para você, o que dá todo um charme para a peça. Então, bora lá para a nossa gravata! Eu sou Eliana Moraes, do canal Atelizinha Costura e Companhia. Este canal voltado para a costura de todos os nichos, todos os tipos de costura. Cada dia tem um vídeo diferente. Você procura lá na nossa playlist o que você quer saber, qual é o nicho da costura que você quer saber, que nós temos aqui, porque aqui nós juntamos tudo e fizemos um canal que vai te mostrar, te apresentar a costura de uma forma muito divertida, muito fácil e globalizando tudo, né? Porque às vezes a gente tem que ficar garimpando lá no YouTube sobre costura. Você quer costurar uma calça masculina, você vê um canal, aí se inscreve no canal. Aí você quer fazer um vestido feminino, naquele canal não tem, só fala de moda masculina. Vamos garimpar novamente até achar um canal bom que bata com sua linha de raciocínio, com a sua vibe. Demora, não demora? Então, aqui no nosso canal, a Atelizinha tem de tudo, para você não precisar mais garimpar pelo YouTube, perder horas procurando vídeo de qualidade. Vem com a gente, indica esse canal para quem você sabe que gosta.
você que é mulher e quer que seu marido também faça a costura junto com você, vem para o nosso canal, compartilha com ele, fala para ele, vai lá, se inscreve, toda terça-feira ela fala de moda masculina, você vai gostar, todo mundo vai, não é? Porque nós somos uma grande família, eu tô aqui para transmitir o que eu sei, mas também quero que o retorno venha daí, que você me diga o que você sabe, o que você quer aprender, como fazer, como ser, como acontecer, como fazer da costura sua terapia, como fazer da costura sua fonte de renda, como fazer da costura o seu hobby. Você escolhe o que você quer, esse canal é democrático, ele é para todo mundo, principalmente para os apaixonados em costura. Bora lá, gente! Vou mostrar para vocês o molde e explicar rapidinho como que faz a impressão. Você vai ter um molde desse tamanho, e aí eu já digo, não se assuste com o tamanho do seu molde, porque quando terminar a costura, ele vai ter o tamanho normal de uma gravata, tá bom? É por isso que eu digo assim, quando você acha que o molde é muito grande, você vai lá e corta e deixa ele um pouquinho menor, quando você vestir, ele não vai dar certo, porque o molde parece grande, mas conforme vai costurando, ele vai diminuindo. E você vai ter o link aqui na descrição e todos os moldes dos vídeos que nós temos no canal ficam no nosso grupo do Facebook, a Ateliêzinha by Eliana Moraes. São todos gratuitos, é só você entrar lá e imprimir os seus moldes. Mas se você quer ir direto nesse da gravata, tem um link aqui na descrição que já te manda direto para o arquivo em PDF, que vai ser assim. São 4 folhas de sulfite para montar. E aqui eu já estou dizendo para você quais tecidos você pode usar para fazer uma gravata, quanto você precisa comprar, quais são os materiais. Quando você imprimir as 4 folhas, elas vão estar aqui com a anotação número 1, número 2. E já estão com flechinhas indicando qual é o sentido que você vai montar. E aí você vai fazer como se fosse um quebra-cabeça. Vai ligar uma folha a outra. Quando você imprimir, vai cortar um pedacinho por causa da margem de impressão. Então você faz o risco até o final, acompanha o risco até o final da folha. E aí tem uns risquinhos aqui no meio que é para te ajudar a alinhar a folha, alinhar o molde. E aí você vai montando as 4 folhas no sentido da flechinha, que vai ter o seu molde em tamanho natural. E aí eu vou passar para vocês agora o vídeo de como fazer o corte no tecido, porque gravata o ideal é que seja feita no corte enviesado e não no corte reto, no corte no sentido do fio. Então eu vou explicar para vocês como fazer o corte enviesado. Vai lá que eu te espero aqui. E aqui eu vou explicar para vocês como cortar o molde da gravata no tecido, tá? O meu tecido aqui, o sentido do fio dele é esse daqui. Dá pra ver aqui a minha auréola, né? Que tem essa risquinha e tá vendo aqui essa camadinha diferente. Ó, dá pra ver aqui uma parte que tá diferenciada. Essa é a auréola do tecido, tá? Ó. E aí, aqui, essa é a lateral do meu tecido. É a medida da largura dele. Então, o sentido do fio é esse daqui, que é o sentido da trama. Aqui, eu vou cortar a gravata enviesada. Então, eu vou usar aqui a minha régua, tá? Essa régua, ela é própria para costura, da Diana Demarque. E ela tem aqui, ó, esse risco aqui, que mostra o ângulo de 45 graus. Então, eu vou posicionar o meu molde exatamente nesse ângulo aqui, ó, seguindo essa risca. Pode chegar bem próximo aqui, ó, da auréola e posicionar ele exatamente onde está a risca dos 45 graus. Ele vai ficar dessa forma aqui, no tecido. Ó. Ele vai ficar assim, ó, aqui, ó, ele tá posicionado exatamente no 45 graus, nessa linha aqui que marca 45 graus, e aí ele vai ficar em diagonal.
Vou pôr o pezinho aqui. Ele vai ficar assim, ó, atravessado. Esse é o ângulo de 45 graus para fazer um corte enviesado, que é o mesmo corte que é necessário fazer para o viés. Aí, posicionado o molde, eu faço uma risca com o giz em volta dele para fazer o desenho dele. E aí eu vou fazer a minha margem de costura. Essa margem ela precisa ter 1 centímetro. Então eu coloco a minha fita dessa forma aqui, ó, com ela para baixo, para poder riscar bem nessa parte de cima dela. Vou fazendo vários risquinhos, seguindo assim essa margem de 1 centímetro, e depois eu passo uma risca total para fazer. Aqui nessa parte de cima não precisa fazer esse 1 centímetro a mais, tá? Só aqui nas laterais e na ponta. E o molde que vocês vão imprimir, ele vai estar assim, dessa forma. O grande, primeiro molde, né? Tá escrito aqui molde 1. É essa parte grande aqui que você vai desenhar. Depois você vai recortar aqui, ó, essa linha onde tá marcado aqui molde 2. E aí você vai fazer todo esse recorte aqui, todo esse desenho, e vai aqui com a sua régua, ou com qualquer régua que você tenha, você pode medir o ângulo aqui, ó, esquadrei ela. Esquadrar é deixar ela bem rente, tá bem retinha aqui. Vou posicionar e vou pegar o meu outro molde aqui menor. Vou posicionar aqui bem rente à risca e esticar ele para fazer a mesma coisa que aqui. Faz o risco do molde, depois faz o risco com margem de 1 centímetro para fora. Feito isso, você vai aqui para o seu molde 3. O molde 3 é só essa cabeça aqui da gravata, tá? Só esse triângulo. Então, o molde 3 é esse triângulo maior, que vai ser encaixado aqui, nessa parte aqui. Ele vai pegar daqui para baixo, e também precisa da margem de 1 centímetro. E o molde 4 é esse risco aqui pequenininho, que vai pegar aqui a ponteira da gravata pelo lado de trás, tá? Quando você imprimir o molde, vai ser desse tamanho, vai parecer grandão. Mas conforme a gente for costurando, ela vai diminuindo e vai ficar no tamanho de uma gravata normal. Agora, vamos para recortar. E aí, o recorte você vai fazer seguindo essa linha aqui de fora, tá? Você vai fazer essa margem de 1 centímetro em todos os desenhos, os 4 moldes. Depois você vai recortar nesse sentido aqui, ó, seguindo essa margem. E vai fazer a mesma coisa na sua entretela. Aí a entretela você não precisa fazer essa margem de costura. Na entretela você só faz esse desenho aqui, porque ela fica por dentro mesmo da gravata. Corta uma vez no tecido, os 4 moldes, e uma vez na entretela também os 4 moldes na entretela sem a margem de costura. Se você não tem a régua, nenhuma régua que tenha essa risca aqui de cor, não é só essa régua que tem, várias réguas tem, réguas escolares tem esse risco do 45 graus. Se você não tem, você pode ir direto pelo tecido. Você pega a ponta aqui do tecido e leva como se você estivesse levando até a outra ponta. Que esse ângulo aqui que ele forma é o de 45 graus. É um ângulo enviesado, que é a maneira como você faz o viés do tecido também. Então, nesse caso aqui, como ela tá bem na beiradinha, eu vou pegar a pontinha aqui, a pontinha do meu tecido, e vou levar, ó. Tá vendo? Eu vou levar. E aí, dessa leva aqui, eu consigo saber onde que tá o 45 graus, ó. Tá vendo, ó? O meu 45 graus começa aqui, ó. Aí você dá, ó, faz uma marcaçãozinha aqui, né? Faz aquela marcaçãozinha e você já sabe que é aqui que você tem que começar
o seu ângulo, né? E ele sempre vai assim, atravessado, tá? Ele não vai no sentido do fio. Ele vai no enviesado, no viés do fio. Resolvi mostrar para vocês como é a entretela, para quem não conhece, tirar a dúvida. Você vai na loja de armarinho, na loja de tecidos, pede uma entretela de tecido, que é a mesma entretela de fazer colarinho. E aí você compra, né, a metragem que você quiser comprar dela. A entretela, ela é assim, do lado avesso dela, ela é bem fosquinha. E do lado direito, ela brilha. Aqui, ó, vocês conseguem ver o brilho dela aqui, ó. Esse lado aqui, ele brilha porque ele tem uma colinha. Tá vendo, ó? Esse lado aqui é o avesso, ele não brilha. E o lado direito brilha, porque ele tem uma colinha. E aí você corta a entretela, ó, fiz o desenho aqui. Cortei, encosta um molde no outro para você economizar a entretela, tá? Diminuir o mínimo possível. Na entretela você não precisa fazer aquele corte enviesado, pode fazer o corte reto mesmo. E aí você recortou, eu fiz a marcação aqui com lápis. Pode recortar para dentro do lápis para não aparecer ele. Aí, ó, aqui eu estou com as partes já da gravata cortadas, tá? Eu resolvi cortar nesse verde, nesse tecido verde para remeter ao Natal. Tô aqui com ela cortada e eu vou pegar a minha entretela. Esse lado que é brilhoso, vou mostrar para vocês aqui. Esse lado que é mais brilhoso vai ficar para o lado do tecido, aqui, ó, do lado do avesso do tecido. Eu encaixo aqui, pode ver que a entretela tem que ser menor do que o molde. E eu passo. Quando for passar, você precisa pôr um paninho por cima e encostar o ferro, segurar alguns segundos e levantar. Você não passa normal, como você passa a roupa. Você põe o ferro, aperta e solta, que o calor do ferro vai fazer a entretela grudar no tecido, tá? E aí você já pode partir para costura. Não estranhe o fato de ser só uma entretela em um tecido, porque depois nós vamos virar essa daqui, né? Aí essa daqui vai ficar grudada aqui. A gente vai fazer uma costura nela para ela ficar assim, mas a costura vai ser embutida. E depois nós vamos fazer essa costura dessa forma aqui, ó, na nossa gravata. E por isso é que não precisa de dois tecidos, um tecido só é suficiente. Vamos para a costura agora. Ok, pronto, já viram como se faz o corte, bem explicadinho. Então agora eu tô aqui com a minha entretela já colada no meu tecido, tá vendo, ó? Colocou o ferro com ela para baixo assim, aquela parte brilhante para o lado do tecido, virada para o lado do tecido. Você pode passar assim, colocar ela assim na sua tábua de passar, encostar o ferro aqui no tecido, ou você pode deixar ela assim com a entretela para cima, colocar um outro tecido, um outro pedaço de tecido aqui em cima e encostar o ferro, né? Todas as minhas partes estão aqui, pode ver que a entretela tá menor do que o tecido, porque tem aquela margem de costura do tecido, né? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha entretela é colar, juntar as partes. Então esse é o molde 4, ele vai juntar com o molde 2. Vou pegar aqui o lado direito com o lado direito, coloquei bem unido aqui a setinha aqui, né? A ponta da seta aqui bem certinha. Vou alfinetar para ela não se sair durante a costura e vou passar uma costura fechando a seta aqui e aqui, somente aqui e aqui. Aqui na lateral não precisa. Vamos parar a costura, vou colocar 1 centímetro de margem de costura, um pezinho da minha máquina,
Vou passar uma costura no ponto reto. A tensão da minha linha está no 3. A largura do meu ponto está no 3. E eu tô dando aqui 1 centímetro de margem. Aqui, deu uma enroscada, eu tirei aqui. Ó, baixei a agulha para dentro do tecido, levantei o pezinho, virei o tecido na direção que eu quero para continuar a costura aqui, fechando a minha seta. Vai até o final, dá o retrocesso, sempre dá o retrocesso no começo e no final da costura, porque se você não der o retrocesso, a linha pode se soltar e o retrocesso deixa ela firme, então ela não vai soltar de jeito nenhum. Feito isso, vou cortar aqui a pontinha, vou fazer um corte reto aqui na pontinha da minha seta, bem próximo da costura, e vou virar, colocar tudo pra dentro. Aí você ajusta aqui a setinha bem bonitinha para ela ficar pontudinha novamente. Pode usar uma tesoura que não tenha ponta para te ajudar nesse ajuste. Vai ficar assim, e aí você passa para assentar bem aqui a costura, né? Pra ela ficar bem arrumadinha, bem bonitinha. Dá uma passadinha nessa ponta e ela ficou assim. Mesma coisa, vou fazer aqui com o grande, direito com direito, virei direito com direito, a entretela fica para o lado de fora. Nunca esqueça desse processo, direito com direito. No começo a gente confunde bastante, mas depois, com o tempo, vai virando uma prática muito fácil. Vou começar aqui, porque assim eu já dou a volta nela inteira, deixo 1 centímetro, dou alguns pontinhos, retrocesso, mantenho. Como a gravata é verde, a linha também é verde, embaixo e em cima, né? Na bobina e na linha do carretel de cima. Vai até o final aqui, dá os pontinhos do retrocesso e vai. Pode cortar, tira o alfinete, corta a pontinha da seta aqui para não ficar com esse biquinho, que esse corte aqui ele tem a intenção de, na hora que você desvirar, não ficar embolado na ponta, por isso que você precisa fazer ele. Fiz a costura reta, virei, deixa eu ver se eu não peguei a pontinha ali, não vai desfazer. Ó, pega a minha tesoura sem ponta, fechadinha, dá uma empurradinha devagar para não abrir a costura. Se abrir a costura, desvira tudo e faz novamente. Aqui, passei para ficar bem bonitinha a pontinha. Passei. Ok. Abriu bem. Aqui temos 2 setas. Agora nós vamos unir o molde 1 com o molde 2, né? Aqui, a parte grande da gravata com a pequena. Então eu vou pegar aqui a minha gravata, vou unir aqui neste, eu tenho que unir aqui este ângulo, vou vir mais pra cá, aqui ó, esse ângulo aqui eu tenho que unir com esse daqui, ele vai ficar assim, só que virado pra cá, então eu tenho que trazer ele pra cá e juntar. Então você faz assim, ó, eles estão aqui, né? Você vai unir assim, ó, essa união aqui, só que por cima do tecido. Então, ó, você fez a união das pontas e jogou direito com direito. Ele vai ficar nesse ângulo aqui. E aí, eu vou pegar e passar uma costura reta de união. Aqui, pegando todas as pontas com 1 centímetro de margem. Começou, para, ó, e unir
unidos. Aqui cortei aqui. Vou refilar, que é cortar o excesso, né? Vou refilar aqui, cortar esse excesso, deixar o que era 1 centímetro vai virar meio centímetro. Está refilado. Refilar é cortar o excesso. E aí eu abro, tá vendo como que ela fica, ó? Ela fica uma só. Aí você passa aqui pra ficar bem assentada essa costura. E aí vira aqui pra esse lado. Olha, vai ficar uma gravata só grandona. E agora nós vamos dobrar. Peraí que ela tem que ficar virada para o meu lado direito. Eu vou dobrar ela pra cá, direito com direito. E aqui eu vou alfinetar. Põe pontinha com pontinha, beiradinha com beiradinha. Ó, tá vendo? Aqui tá bem na beiradinha. E vou encostando. Eu vou passar uma costura assim, fechando ela pelo lado de dentro. Vou deixar um pedaço de sobra aqui, ó. Um pedaço para poder desvirar depois que tiver toda a costura. Ó, aqui na ponta também dobra. Ó, aqui na ponta ela tá assim, né? Ó, eu vou dobrar dessa forma mesmo. Aqui, ó, tá vendo a pontinha aqui? Acha bem, você centraliza bem o biquinho aqui pra dobrar. Aí vou fazer isso em toda a extensão da minha gravata. Vou passar uma costura reta aqui, juntando todos os lados. Do alfinete, se não for a cabeça do alfinete, ele não vai quebrar a sua linha, a sua agulha. Agora a cabeça tem que estar pro lado contrário, né? A cabeça do alfinete tem que estar pro lado contrário. Ó, aqui eu vou entrar numa parte que eu não alfinetei, então eu vou juntar, mas você pode alfinetar tudo, né? Você sabe que você pode alfinetar toda a extensão da gravata. E aí você costura com 1 centímetro de distância no seu pontinho pequeno. Vai indo. Ó, aqui no final, dá pra ver melhor que é grande, vai ficar assim. E a gente vai desvirar por esse buraco aqui que vai ficar, tá bom? Você não fecha ela até o final, você deixa virar. Então, já estamos finalizando aqui. Cheguei no final do retrocesso. Mais um pontinho aqui para ir até o final. Vou vir aqui e vou refilar. Vou tirar todos os meus alfinetes e vou cortar o excesso aqui, diminuindo essa margem de costura de 1 centímetro para meio centímetro. Esse 1 centímetro é aquele que nós deixamos a mais no corte do molde no tecido, que tinha que fazer uma margem de 1 centímetro. Então, é essa margem aqui de costura. Pode ver que em algumas partes ele até passa por cima da entretela, né? Então, ó, refila, deixa bem próximo, não muito próximo, mas você refila
pra ficar depois, não ficar emboladinho essa parte, né, da costura, porque esse excesso de tecido aqui, ele pode deixar embolado por dentro. Aí não fica muito legal, não fica com acabamento muito profissional. Então você corta aqui, o que era 1 centímetro vira meio centímetro. Esse processo se chama refilar. Ele é muito importante na costura para ficar com um acabamento bacana por dentro, né, da costura. Refiladinho. Vou pegar aqui o meu passador de elástico. Se você for procurar numa loja de armarinhos, esse se chama passador de elástico, tá? É uma peça muito baratinha que vale a pena você ter, porque ela facilita muito a sua vida. Mas se você não tem, você pode passar com aqueles grampos de fralda de bebê que usava antigamente, aqui ó. Ou você pode usar a sua própria tesoura. Eu prendi aqui no começo, puxei a argolinha para segurar e posso, ó, vir com esse lado para cá, que ele vai empurrando todo o tecido lá pro outro lado, lá para outra saída. Desvirar a sua gravata, ela vai ficar assim, ó, pode ver que já é um tamanho normal de gravata, né? Ó, um tamanho normal, daquele molde grandão que a gente tinha no começo. Olha como ficou pequena, um tamanho, uma gravata super bonita, não tá linda, ó. Então você fez o quê? Desvirou, né, pegou com o seu, já nem tá aqui, com o seu passador ou com o seu alfinete. Até eu desvirei por esse lado aqui menor, mas é mais fácil desvirar, começar por esse lado aqui, tá? Começa por aqui, sai com ela aqui, aí depois você passa, ó, passa para que a costura fique bem no meio da gravata, tá vendo aqui onde tá a nossa costura? Quando você desvirar, ela já vai ficar nessa posição aqui, mas aí você passa para assentar bem a costura, ó, passa bem no meio da costura aqui, para ela ficar bem bonitinha, bem carinha de gravata mesmo, não ficou? Aqui. E agora nós vamos pôr a nossa etiqueta, que é por onde passa, segura a gravata aqui atrás. E aí eu vou trazer a câmera aqui para pertinho para vocês verem como eu faço a etiqueta. Aqui eu já estou com a minha gravata virada, né, pro lado da costura aqui, já está posicionada certinho. E eu fiz a costura aqui de um lado da gravata para você entender. Você que já conhece um pouquinho de costura, eu dei uns pontinhos aqui à mão, usando uma agulha. Eu tô até usando uma agulha grossa. Se você for pôr fita de cetim, você pode pôr uma agulha mais fininha para não ficar tão marcado. Você pode usar qualquer tipo de cetim, tá? Esse tamanho é o tamanho ideal para você usar do cetim. Que aqui tem 1,5 centímetros de largura aqui do cetim. Então você pode comprar uma faixa de um cetim verde para combinar, mas como eu tenho a minha aqui da marca, eu vou fazer com ela. E eu vou mostrar aqui o pontinho para vocês. Então dei um nozinho aqui no final. Eu vou fazer um pontinho aqui, ó, bem embaixo, ó. A minha agulha, ela tá passando por baixo, ó, mas tá saindo aqui pra fora. Tá vendo, ó? Ela tá pegando embaixo e pra fora. E aí eu vou posicionar aqui bem no cantinho da minha fita e vou puxar, que assim o nozinho vai ficar escondido, né? Lá embaixo. Você vai pegar só o primeiro tecido pra não marcar aqui desse lado, né? O lado da frente. E aqui eu dei, ó, 4 centímetros de distância, aqui, ó, 4 dedos de distância do começo do meu bico aqui até onde eu posicionei a minha fita. O meu 4 dedos, né, que aí depende do tamanho da sua mão, dá 7 centímetros, ó, 7 centímetros. Então, mais ou menos 7, 8 centímetros aqui,
para você encaixar o outro lado da gravata aqui, né? Precisa ter esse encaixe na gravata, porque senão fica solto o outro lado. E aí eu vou pôr a mão aqui para não correr o risco de posicionar lá para dentro. E vou fazer um pontinho aqui, ó, trazendo o meu ponto aqui para fora da etiqueta, para fechar toda a etiqueta, né? Ó, posiciona direitinho. Se você quiser usar aqui uma linha de pesponto para ele ficar mais firme, ficar um ponto mais grosso, mais bonito, pode usar também, porque aquela linha de pesponto que você compra, ela é mais grossa, né? Ela é para esse tipo de acabamento mesmo, para acabamento em jeans, né? E, ó, tá vendo? E eu fechei aqui a pontinha e agora eu vou vir aqui por baixo da etiqueta nesse mesmo furinho aqui por baixo e vou passar mais um furinho aqui. Deixa eu virar aqui pro meu lado para facilitar. Vou virar aqui, ó, por baixo e vou pegar um outro pontinho que tenha mais ou menos o mesmo tamanho desse primeiro que eu fiz. Então, ó, peguei, vou voltar nele, ó, e aí você pode até passar um pouco aqui, tá vendo? Passei do ponto, deixei o pontinho no meio, e aí eu vou arrumar aqui a linha não tá... Aí, puxar a linha aqui, porque tá fazendo... Tá vendo? Tá ficando um pedacinho da linha solta, então eu tenho que ver qual que é essa linha que tá solta. Aí, pronto, puxei. Aí eu vou voltar aqui, ó, nesse pontinho aqui. E vou ir até lá no comecinho da fita, para que eles fiquem do mesmo tamanho. Tá vendo? Eu tô pegando só esse tecido de cima, ó. Não tá aparecendo a costura aqui, a costura tá ficando interna. Esse tipo de costura é difícil fazer na máquina, porque a gente não consegue dobrar aqui, então tem que fazer à mão. Mas não tem segredo não, ó. Tá vendo? Passou lá. É só você pegar bem de leve. Ó, aqui ficou meio tortinho, então eu vou pegar direto aqui, ó. Vou passar por cima dessa costura aqui, porque ela ficou tortinha. Aí ela dá uma ajustada, tá vendo? Ó. E aí, aqui nesse último, você pode pegar aqui por baixo, pegar aqui essa linha que tá aqui, por fora da etiqueta e, ó, passar por dentro da linha para dar um nozinho aqui de segurança para essa costura não se soltar. E põe de volta a linha por baixo e puxa e corta aqui fora, que essa sobrinha de linha também ajuda para não se soltar a costura, tá? E aí tá feito. Coloquei a minha etiqueta e aí eu pego a minha gravata e encaixo aqui, tá? Ó, encaixei aqui e aí eu já tenho aqui a minha gravata feita. Ó, o tamanho total dela é esse. Então, assim, super fácil de fazer, não é? O que vocês acharam? Não foi fácil? Finalizamos o nosso vídeo de hoje, explicando como fazer o passo a passo de uma gravata social, né? Tem alguns fios aqui perdidos, mas a gente solta. Natalina, e aí com a etiquetinha aqui. Não ficou linda? Olha o tamanho normal de gravata, né? Coloca aqui, faz o nó, ó, faz o nó, tá vendo? Tamanho normal. O nó eu não sei fazer, mas essa gravata vai de presente para o meu pai, porque ele é evangélico, né? É irmão da congregação, então ele usa muito gravata para ir aos cultos, né? No dia a dia também, ele gosta sempre de sair bem arrumado, de gravata, então
Esse daqui vai ser o meu presente de Natal para ele. E aí eu tenho certeza que ele vai adorar, porque ficou muito bonita. Vai poder ir na igreja bem natalino, né? Bem um presente super especial. E quando alguém da igreja falar para ele, nossa, que gravata bonita, eu tenho certeza, vai ter o prazer de falar, foi minha filha que fez e me deu de presente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo aula, como fazer uma gravata social masculina, curte o vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz em ler. E compartilha o vídeo com quem você sabe que quer aprender também a costura por N motivos, né? Porque eu tô aqui para passar coisas bem legais e bem fáceis para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira com os nossos vídeos da série Moda Masculina especial de Natal. Fiquem com Deus. Tchau!